psicanalista se posiciona diante desse paciente com sintoma depressivo, né? Essas questões, né? Como que o discurso pode trazer para esse sujeito o alívio desse sofrimento, né? Então, essa era a pauta, né, que me fez caminhar e trilhar por essa linha da depressão e essas possibilidades, né? Parece que não está funcionando, quer? Ah, ok. Então, para a gente começar a pensar e para a gente começar a aí ficar, talvez, pensativo sobre o tema, porque foi me dada uma responsabilidade muito grande, né? Porque logo depois do almoço, né, eu consegui manter vocês acordados aí, aqui também, né, atentos, né, numa parte teórica, né, de uma coisa que às vezes não dá para a gente variar tanto, né? Não é também uma linha de entretenimento, mas é uma linha acadêmica, teórica, né? Mas eu vou tentar trabalhar da forma mais leve possível e a gente vai construindo aqui e vamos conversando, ok? Então, um pensamento que me surgiu é que existe algo por trás da depressão, como uma trombeta que soa, anunciando o encontro do sujeito com a maturidade. Isso tem uma questão, porque o Winnicott ele fala que mesmo o sujeito com depressão, e nesse estado depressivo, ainda existe alguma saúde por trás disso, né? E a saúde ela está nesse mover, porque mesmo o sujeito que ele se paralisa, a gente vai estar pensando aqui o porquê de paralisar, né? Mas para a gente caminhar, então seria interessante a gente pensar o que é a depressão, né? O que as pessoas, o que a psiquiatria, né? A linha que trata aí a saúde mental fala sobre depressão, né? E eu estou colocando aqui o conceito da depressão geral, né? Do CID, por exemplo, que não é nossa área, que não é psiquiatria, né? Mas como que a psiquiatria define, então, a depressão e como que é feito esse diagnóstico, né? Porque a gente precisa pensar sobre isso para a gente entender que eles, de certa forma, talvez a gente esteja falando a mesma coisa, mas o olhar seja um pouco diferente. Nós que somos psicanalistas vamos ter um olhar para a linha depressão e tal, e a psiquiatria tem outro, né? Então, o que acontece? No CID-10, aí, eu falo que é o seguinte, é uma doença psiquiátrica crônica, que é recorrente, que produz uma alteração no humor, caracteriza por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, e assim como distúrbio do sono e do apetite, né? Então, essa assim, seria, de certa forma, a definição da psiquiatria em relação a o que é depressão. Então, o que a gente observa é que a depressão, de certa forma, ela sempre existiu, mas antes ela não tinha esse nome, e aí ela veio acontecendo a depressão, e aí surgiu alguns medicamentos e tal, década de 60 e tal, mas quando chegou na década de 90, aí teve um avanço muito grande nessa área medicamentosa. E aí, com esse avanço da área medicamentosa, o que a gente observa pelos gráficos, pelos números, é que teve uma explosão de depressão. Então, quer dizer, isso é muito intrigante. Por quê? Porque nesse processo onde já existe uma doença e na hora que você descobre o remédio, explode. Então, parece que tem algo aí. E o que foi que motivou essa explosão e como que isso percorreu aí nesse dia a dia, né? Nessa relação com a saúde mental. Então, isso nos aponta algo e a gente precisa pensar sobre. Nós daqui não estaremos falando sobre mal de uma linha nem de outra, mas quanto psicanalista pensar como que a gente vai trabalhar com esse paciente que deita no seu divã, que está no estado depressivo, né, que está em depressão ou que está com a depressão profunda, como que o analista vai se posicionar nessa relação? Então, como que ele se posiciona nesse lugar e como que ele vai levar esse paciente a encontrar caminhos, costuras,
achar porosidades para que ele possa percolar e assim o sintoma possa desaparecer. Porque esse é o pensamento. Na verdade, todo sintoma ele tem uma necessidade, a gente sabe disso, né? Então, aí vem a relação. Mas o que é que causa a depressão, né? Qual é a causa? Aí tem vários discursos, vários pensamentos, né? Então, dentro desse arcabouço teórico, né, da literatura, né, médica, tem aí a questão que é uma disfunção bioquímica do cérebro, a relação com os neurotransmissores e tal. Então, quando se pensa dessa forma de adoecimento psíquico que caminha para a depressão, a gente vai observar que o seguinte, a primeira coisa teve um desbalanceamento de substâncias químicas que causou a depressão. E aí a gente vai conversar mais sobre isso, para a gente pensar como que é isso mesmo, se é isso mesmo, e como que a gente, quanto analista, vai conseguir conduzir esse paciente. A outra questão é que, na verdade, essa relação dos neurotransmissores seria serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Também fatores sociais. Então, alguns dizem que a pobreza, as dificuldades da vida, né? O sujeito que não tem uma condição, né? Esse desequilíbrio social é o que leva esse sujeito a estar nesse estado depressivo, né? Na depressão. E aí a gente precisa pensar se é isso mesmo, porque se for, né, a gente precisa dar um jeito nisso. Mas será que é só isso? Né? E a outra questão é a relação de comportamentos, né? Então, o comportamento, sedentarismo, a forma como esse sujeito se posiciona na vida, isso também causa depressão. E a outro apontamento que a ciência nos dá é que é genético. Então, pensa, se é genético, não tem jeito de mudar. Aí complica a nossa vida, porque nós, quanto analistas, como nós vamos posicionar num sujeito que é geneticamente predisposto a ter a depressão? Né? Então, como que o analista se posiciona nesse lugar? Né? Como, por exemplo, se um paciente que chega, por exemplo, no seu consultório e diz que é autista, né? Então, quer dizer, tem ali uma relação genética. A gente vai conseguir mudar? Não consegue. Não tem possibilidade de mudar. Você não vai... E aí, já, se é predisposição genética, a gente já precisa pensar se é doença, porque autismo, por exemplo, não é doença. Não é? Então, o que acontece? Aí a gente não tem como tratar, então. Então, a gente está caminhando, pensando sobre esse caminho, né? O que realmente é esse processo depressivo e o que é a depressão. Né? Eu estou indo muito rápido, o pessoal está me ouvindo bem aí, está todo mundo ouvindo bem, o pessoal da internet, dá um joinha aí. Pois bem, então, pesquisando em locais, tipo assim, plataformas, né? Porque dizem o seguinte, primeira questão é, psicanálise é pseudociência. É a fala que tem por aí. Todo mundo fala, psicanálise é neurociência. Psicanálise não tem evidência. A TCC é a abordagem que tem evidência científica, a psicanálise não tem. E aí a gente precisa pensar se tem ou se não tem, e se não tem, por que não tem? Porque a experiência clínica demonstra que a psicanálise tem resultados. Né? Isso aí é inquestionável. Não tem como você questionar isso. Né? Eu acredito que cada um de nós aqui que somos analistas, e principalmente nós, que no meu caso, por exemplo, e acredito que vocês também, eu não misturo nenhuma abordagem com a psicanálise, eu sou só psicanálise. Eu não misturo nenhuma outra abordagem, eu não tenho outra formação, a minha formação é na psicanálise. Então, eu só uso hoje psicanálise, eu não misturo nada além de psicanálise. E eu, em algum momento, nesse meu percurso, a clínica me demonstra que os pacientes conseguem ter alívio com a psicanálise. Então, peraí, a gente precisa pensar sobre isso. Tem ou não tem evidência? Né? Tem ou não tem estudos? E aí, a minha pesquisa é exatamente sobre isso. Quem é que está falando e quem é que está estudando? Então, esse estudo que está ali, ele é um estudo que foi feito na divisão de psiquiatria, né, da Universidade do Reino Unido,
Então, essa divisão de psiquiatria, ela fez uma revisão de todos os estudos, né? Ela fez já um apanhado de tudo, e esse não é o único, existem outros também, que esse é muito recente, pelo menos essa publicação é de 2020, mas eu vi que teve outras universidades que fizeram também revisão, e aí esse estudo acadêmico, ele nos traz algo muito intrigante e que a gente precisa pensar. A primeira coisa, o título já diz muito, né? Que é o seguinte, não há evidências que a baixa de serotonina cause depressão. Porque esse é o primeiro ponto. Você chegou lá, se você vai estudar, né, na psicologia, na psiquiatria, qual é a causa da depressão? É a baixa de serotonina, é a baixa de dopamina, noradrenalina, é isso que acontece. Baixou, nós temos que aumentar. Então, quer dizer, o estudo está dizendo que não existe evidências que os neurotransmissores sejam os responsáveis pela depressão. O que a gente percebe? O que a gente percebe é que existe sim uma baixa, mas o que ele está questionando é a baixa não é a causa. Então, ele faz até uma brincadeira que é o seguinte, assim, no estudo ali, o acadêmico que fez o estudo, porque foi um grupo de psiquiatras que fizeram. Então, um deles diz o seguinte, olha, se você tem uma dor de cabeça, você toma uma medicação que vai aliviar o sintoma. Então, se alivia o sintoma, seguindo esse pressuposto, que é a baixa serotonina é a causa, então o motivo da minha dor de cabeça é falta de Tilenol ou de Dorflex. E aí ele fala que é o seguinte, não é. A causa é outra. A cabeça dói, você toma a medicação, ele passa, mas ela não é a causa disso. Então, esse estudo ele está trabalhando essa construção, que a serotonina, os neurotransmissores, não são a causa. É a primeira coisa que esse estudo vai rebater. E esse não é o único, tá, gente? Aí o seguinte, como eu fiquei sabendo que a querem enviar para vocês todos, né, o PDF, né? O que eu fiz? Eu coloquei todos os links lá para vocês. Então, basta você clicar, já vai abrir o estudo para você lá. Você vai ver um monte de estudo que tem falando sobre isso, né, nessa relação. Existem outros que eu não entrei, que eu não usei como base, porque eu só tinha 50 minutos, então eu não tenho como aprofundar tanto, né? Mas o princípio aí é o seguinte, tá? A segunda coisa é que o seguinte, ele fala que o seguinte, ó, existe sim a baixa de serotonina, mas existem também outras possibilidades. Então, quer dizer, em algum momento, por algum motivo, alguém definiu que baixa serotonina é a causa, então a gente precisa subir a serotonina, dopamina, noradrenalina, os neurotransmissores, que vai resolver. Às vezes dá certo? Dá, mas o que a experiência clínica nos demonstra é que não dá certo para todos. Então eu estou com uma paciente que está comigo e que ela está tomando remédio. Na verdade, ela não está comigo, ela está retomando a análise. Ela fez umas 3 sessões comigo, ela parou, e aí ela optou por um outro caminho. Ela foi por esse caminho. As coisas não ficaram muito bem, psiquiatria foi dando, aí lotou de remédio e tem um monte de medicação que ela está tomando. Só que qual que é o problema? A medicação não está fazendo efeito. A medicação não faz efeito. Aí indicaram para ela um tratamento mais agressivo, que é o choque. Então, quer dizer, aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, porque eu vou fazer isso? E aí tem uma questão religiosa envolvida, que ela veio tirar uma dúvida, e aí eu falei, olha, é fazer análise, né? É fazer análise, porque se você repensar, você precisa de pensar sobre essas questões, sobre isso aí, e mesmo que você tome a medicação, que é aí que vai entrar aqui, a medicação não te cura. Porque é isso que esse estudo fala. Então, o segundo ponto aqui é que olha o que esse estudo fala, que é a coisa mais interessante e que é a nossa visão da psicanálise. O estudo diz o seguinte, depressão não é uma doença. Aí já complicou, porque se não é doença, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então ela fala o seguinte, ó, a depressão não é a doença, mas é o quê?
um conjunto de sintomas. É o nome que os psiquiatras deram. Um conjunto de sintomas que leva esse sujeito a ficar nesse estado, e esse conjunto de sintomas não é um desequilíbrio químico. Então, isso é muito interessante, provocante, que nos leva a pensar, porque todos nós, quanto analistas, precisamos estar antenados nisso e pensando sobre isso. Por quê? Porque a gente tem uma questão aí, que aí tem a questão que é o resultado e as contraindicações que a medicação traz. Ah, Oswaldo, você está falando contra a medicação? Não. Eu estou falando contra a medicação que ela talvez não seja o que vai resolver e que talvez no momento que não seja tão necessário. Por quê? Porque isso é muito comum na clínica, o paciente senta, ele chega um dia na sessão e diz, estou achando que agora está chegando a hora de eu precisar de um antidepressivo. E quando você vai conversar com esse sujeito, quando você conversa com ele, o que você percebe? Que ele está triste. Mas quem foi que disse que tristeza é doença? Então, esse é o ponto. Tristeza não é doença. Tristeza é parte da vida. A gente fica triste. A gente sente. Isso é uma característica humana. Só que as pessoas estão relutando para não ser humana. Quer ser super-homem, porque ela está vendo lá na selfie, né? Está vendo lá no Instagram, ela está vendo que está todo mundo muito feliz e só eu estou infeliz. Né? Então, quer dizer, às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é fantástica. Só Deus sabe o que tem por dentro. Cada um de nós tem as suas demandas, as suas amarguras, né? E se sente ali, fica ali em algum lugar aprisionado. Então, quer dizer, a gente precisa pensar sobre isso. Então, essa relação desse estudo, ele traz isso, que a outro ponto é que o antidepressivo, ele sim tem algum uso. Mas o que o estudo diz, que são os psiquiatras falando? Que o antidepressivo, ele tem um lugar de anestesiar o sintoma. Se ele só anestesia o sintoma, como que fica esse paciente depressivo e o percurso dele pela vida? Então ele vai tomar para o resto da vida? É isso? Isso. Se a fala da doutora Janise, e eu compactuo com ela, se o sintoma é o caminho para a cura, como que se você anestesia e tira o sintoma, como é que faz? Então, por isso que nós, psicanalistas, não suprimimos sintoma, porque senão eu praticava hipnose, porque eu sou hipnólogo. Então seria muito fácil. Pega o paciente, deita no divã, que é o que Freud fazia, faz a sessão de hipnose com ele, suprime o sintoma e fala, beleza, estou super feliz. Ah, pronto, não sinto mais nada. Minha mãe morreu, mas está tudo resolvido, não estou sentindo mais nada. Peraí, a gente precisa pensar sobre isso. Que lugar que leva isso? Porque o sintoma tem o seu lugar dentro do tratamento. O sintoma tem a sua necessidade, e você vai ver que a gente vai construindo aqui, e a gente vai caminhando, pensando sobre isso, o sintoma tem o seu lugar na psicanálise. E sabe qual que é o analista que está doido para suprimir o sintoma do seu analisante? Aquele que vê nele o sintoma que é dele mesmo. O analista que não está cumprindo tripé, que não está em formação continuada, que não está em análise, que não está fazendo supervisão, ele não dá conta de ver esse cara sofrer. E o que ele faz? Ele adoece mais ainda esse paciente. Então a gente precisa pensar sobre isso. Porque se você é analista, você tem que se posicionar como tal. E aí, o que acontece? Vem a relação dos hipnóticos, né? Então, esses hipnóticos, na verdade, eles vão trabalhar nessa questão de a melhorar no sono, né? Então vai ter uma melhoria do sono. Só que o que a gente observa é que essa melhoria do sono, ela não contribui para o sono REM. E se você não tem uma boa noite de sono, não tem jeito de você ficar bem. Você pode falar para mim assim, não, Oswaldo, eu durmo 4 horas por noite e vivo muito bem. Não, você está sobrevivendo. Em algum momento vai dar um piripaque, alguma coisa vai acontecer e você vai ter que dormir um bom tempo. Não sei se é em coma, não sei como é que vai ser, mas que vai ter, vai, porque o seu corpo, ele não brinca.
Na hora que ele precisa parar, ele para, e o sintoma vem. Então, o que acontece? Na verdade, tem a relação também que é o seguinte, que é o estresse. Então, se você não dorme bem, se você toma uma medicação, você não dorme bem. Você não melhora a sua qualidade de vida, o que gera? Gera estresse. Se gera estresse, o que gera? Cortisol no seu corpo. Cortisol vai piorar a situação, que aí é inflamatório. Aí a gente não sabe se é sintoma ou se é causa. E aí o que acontece? Você precisa, então... Aí o que dizem, né? Não, se o cortisol está alto, você entra com triptofano, que vai virar 5-HTP, que junto com a melatonina vai te ajudar a dormir. Então, o que acontece? Beleza, vai fazer isso aí. Mas o nosso corpo não gera isso naturalmente? Se a gente comer banana, não é rico em triptofano? Se a gente não tem uma alimentação balanceada, o triptofano não vem? E a gente não consegue ir no alimento? E no seu corpo, que é próprio para isso, consegue metabolizar e você não precisa tomar o suplemento pronto, que é o 5-HTP, porque o 5-HTP, o seu corpo transforma, você toma uma cápsula. Então, tá beleza. Agora, se você tem uma deficiência, ok, você toma a cápsula, o remédio é necessário. Se você não dá conta, se o paciente está caminhando para o pensamento de autoextermínio, aí sim, entra a medicação. Tem jeito, tem coisa que não tem jeito. Né? Agora, a questão é, sem precisar, a gente precisa repensar. Porque o paciente ele não quer sentir dor. Ele quer resolver rápido, e ele quer não sentir dor, e ele não quer sofrer. E o analista que não está cumprindo o tripé também não aguenta. Então o paciente deita na frente dele e fica louco. E fala, precisa resolver. Vai para casa, perde sono, fica desesperado, quase morre, porque não está aguentando ver esse sujeito sofrer. Mas o sofrimento, gente, faz parte. E o sintoma na psicanálise é importante. Porque o sintoma é aquilo que o sujeito precisa para ele não ficar louco. Se você suprime o sintoma, vai vir outro. E qual que vai ser? Ele vai passar para o ato? Ele vai entrar para o alcoolismo? Qual que é essa demanda? Eu não sei. Por isso que a gente não usa hipnose. Por isso que psicanalista não mistura hipnose com psicanálise. Por isso que psicanalista usa só em psicanálise. Porque psicanálise não tem contraindicação. Mas se você misturar, tem. Então a gente precisa pensar sobre isso. O sujeito, quanto analista, ele precisa de praticar psicanálise. Porque se você misturar psicanálise com outras coisas, aí o seu paciente pode sofrer. E a responsabilidade é do analista, porque ele está fazendo aquilo que ele não foi chamado para fazer. Se você quer usar outra prática, fala, tudo bem, não tem problema, larga a psicanálise, vou fazer outra coisa. E está tudo certo. Então, dentro disso, então, a questão é que a depressão teria, então, causas orgânicas ou efeitos orgânicos? Porque o que eles dizem é que a baixa é a causa. Mas eu provoco aí o questionamento com vocês. É causa ou é efeito? Porque se o estudo está falando que não é a causa, e que tem paciente que às vezes não baixa, ou que às vezes a medicação não funciona, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Né? Então, bioindicadores, né? A relação que a gente já sabe que não é. Inflamação. Por que o corpo da pessoa inflama? Porque, na verdade, gente, quando a gente olha para o sintoma, é o eu lutando contra eu mesmo. É o meu corpo lutando contra o meu próprio corpo. E aí entra a relação alérgica. Então, eu proponho pensar que é o seguinte, a gente já parou para pensar como que uma medicação funciona? Porque se a gente parar para pensar, é o seguinte, a medicação, ela vai trabalhar ou na produção dos neurotransmissores ou na recaptação. Então, quer dizer, existe ali uma fenda, né, entre os neurônios, e no meio dessa fenda precisa ter uma substância química, que são os neurotransmissores. Essa substância tem que estar ali para o sujeito estar feliz. E aí, o que acontece? A medicação, ela vai atuar onde? Na mente. Então, ele vai manter essa substância ali, ou ela tem que manter ali, ou ela tem que ser recaptada. Então, tem uns que evita de recaptar. Vão manter aqui para o sujeito ficar mais feliz. Só que aí vem a questão que é o seguinte, o seu corpo faz isso.
E aí a gente precisa pensar também sobre a felicidade, porque está todo mundo querendo ser feliz o tempo todo, e ninguém pode ser infeliz. Aí que vem o problema. A felicidade o tempo todo. Eu proponho vocês pensar, eu não quero jogar água fria, e aí viver um pensamento aqui agora, que às vezes pode ser traumático. Eu proponho a você pensar se a felicidade existe. Proponho você pensar se a felicidade existe. Porque está todo mundo buscando isso. Porque a felicidade, ela precisa de uma outra coisa para existir. Então, se ela precisa de outra coisa para existir, a gente precisa pensar se ela existe. Sem um carro novo, eu não sou feliz. Sem ter 50 mil pessoas no Instagram curtindo minhas fotos, eu não sou feliz. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Porque essa é a demanda do nosso paciente e que aí intercala as nossas linhas de estudo aqui, tanto do Luciano, quanto da doutora Janise e do Cristiano. A gente não combinou e sem saber, mas aqui está a junção de tudo. A junção, aquilo que intercala, né, que vem nessa questão da busca desse olhar do outro. Na verdade, na psicanálise a gente fala o grande outro. Então, o que acontece? Dentro disso, né, a gente sabe que na depressão tem a relação dos bioindicadores, sim, ela baixa, mas a gente já percebeu que não é a causa. Tem a relação da inflamação, tem a relação do estresse oxidativo, e aí fica essa pergunta. Tudo bem, acontecer acontece, mas a gente já percebeu que não é a causa. Se não é a causa, ela é efeito, então. Propõe pensar. Pois não, Luciano? Sim. Sim. Mas só que a nossa área da psicanálise falou de evidências, né? Sim. Aí a pergunta, o que é evidência para nós? Porque para eles é só o que mede. Sim, tem que ser mensurado, e a psicanálise a gente não mente. Aí você está com metodologia replicável. Agora, para nós, aí causa o efeito, né? A subjetividade é possível, ou seja, ela não dá antes do corpo, antes de funcionar? Exatamente, Luciano. Então, o doutor Luciano fez uma contribuição aqui, para você que está online, se não ouviu, é que é o seguinte, a ciência, ela só é chamada de ciência aquilo que você pode mensurar, ou você pode medir e replicar. Então, quer dizer, é um processo de observação, onde o sujeito pega aqui esse aparelho, por exemplo, coloca ele aqui num lugar, e ele coloca aqui uma forma de observação contínua sobre isso aqui e observa aqui as modificações. Então, vamos supor, eu quero saber com quantos anos que esse equipamento aqui ele se decompõe em presença, por exemplo, de ácido clorídrico. Então, eu jogo isso dentro de uma solução de ácido, isso tudo calculado, controlado, e vou monitorando e observando isso para ver quanto tempo. Aí, quando isso aqui dissolveu tudo, eu falo, pronto, dissolveu em 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano. Pronto, eu comprovo que uma solução de ácido clorídrico a 1% dissolve esse equipamento no prazo de tantos dias. Se você quiser replicar, é só você fazer uma solução de ácido clorídrico a 1%, colocar na situação tal, ou em presença de sol, ou em temperatura ambiente, você mensura tudo e fala com o cara, toma aqui, pode replicar. Então, quer dizer, nas outras metodologias, é assim, replicável. Agora, a pergunta é subjetividade. Como que a gente replica? Quer dizer, eu sou o Oswaldo, ele é o Cristiano. A gente pode até ser parecido, mas não é igual. Não tem como, porque o Cristiano tem uma história e o Oswaldo tem outra história. A Cida tem uma história, o Oswaldo tem outra história. Você que está aí tem uma história e eu tenho outra história. Como que a gente pode replicar? Como que a gente pode falar e mensurar e falar assim, 1 mais 1 é 2, pronto, acabou, e é desse jeito? Não tem essa possibilidade. Em psicanálise, pior ainda, porque, além de não ser replicável, demanda também da formação do sujeito. Por isso que o pessoal pira com a psicanálise, porque fala assim, como que é isso? Porque, às vezes vocês ligam para a gente querendo, né? Eu fiz um curso não sei aonde e tal, queria filiar a sociedade de vocês. Tá.
O senhor fez o curso, tá? O senhor fez aonde? Ah, fiz lá no curso de não sei aonde. Tá, e qual o seu percurso no divã? Quantos anos o senhor tem de análise? Aí ele, isso ainda eu não fiz, não. Uai, com quem que o senhor faz? Não faço com ninguém. Falei, então, não tem jeito de você ser analista. Porque na psicanálise, você é a cura pela cura. Então, quer dizer, o sujeito tem que percorrer um percurso, ele tem que ter percurso para ele se tornar analista. Você pode até pegar seu diploma, você pode ter até carteirinha, né? Mas analista é outra conversa. Você tem que ter um percurso. O papel não te torna analista. Ele confere que você fez um curso, concluiu etapas teóricas, mas a psicanálise não é só teoria. Aí que pega. E o cara fala assim, e não é replicável. Então, para replicar, não tem jeito. Então, por exemplo, se eu sou analista da Cida, eu estou lá em análise com a Cida. Eu preciso, então, quanto analista, estar cumprindo o tripé. Por quê? Eu preciso estar em análise, porque se a Cida chega lá e fala assim, eu trouxe aqui agora uma coisa, que o dia que eu estava debaixo do pé de manga e minha mãe me bateu, e chora, aí eu lembro da mesma coisa e não resolvi. Aí o que vai acontecer? Eu vou, não chora não, Cida. Não chora não? Como assim? Analista não fala, não chora não, ué. Analista não fala nada, pode chorar, que é o seu lugar. O divã é para chorar mesmo. Então chora. A gente vai construindo isso. Vamos lá. Nossa Deus, o tempo está rugindo aí, ó. Vamos embora. Eu empolgo também, eu vou falando. Então, aí eu pus essa frase aqui porque, olha só. Então tá, Oswaldo, você está falando contra a medicação? Então, porque até essa é uma preocupação dos estudiosos lá. Porque a preocupação deles era, então tá, a gente lança esse estudo e agora os médicos param de prescrever? Então não usa medicação? Porque a gente tem uma linha de psicanalistas que dizem o seguinte, medicação, isso é um absurdo. A gente não prescreve, a gente não encaminha, a gente deixa o paciente, porque o paciente tem que sofrer. É até meio sádico, né? Ele pode sofrer, mas não precisa me alegar com esse sofrimento. Entende? Então, o que acontece? Não, ele tem que passar por isso. Ele tem que sofrer. Tem que dar conta. Aí o cara não dá conta. E aí, como é que fica? E tem uma outra linha que é o seguinte. O cara chegou e falou assim, eu tô triste, psiquiatra. Vai, procura o fulano de tal lá e toma um remédio. Então, quer dizer, são os dois extremos. Nós, quanto analistas, no manejo, a gente precisa achar o meio termo disso. O analista não pode ter preguiça de identificar, de analisar, de pesquisar, de entender, de conversar. Agora, se o paciente, se o analisante fala assim, não tem jeito, eu quero mesmo, aí é uma responsabilidade dele. Porque também o analista não pode virar e falar assim, não vai, não. O analista, ele não dá palpite para onde que o analisante vai. Esse não é a pauta da psicanálise. E nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui. Tem que correr. Então, o que acontece? Essa frase é impossível enfrentar a realidade em todo o tempo sem nenhum mecanismo de fuga. O Freud está falando essa relação aqui em relação aos vícios. Tá? Os vícios. Mas não tem gente que está viciada em medicamento? Quando o paciente chega e fala assim, está doendo demais, eu acho que eu vou lhe tomar um antidepressivo, ok, é melhor do que ele meter a cara na cachaça. Mas os danos vão ter, porque tem contraindicação. Então, a medicação é para quando você precisa dela. A medicação, ela sim vai ser usada. Mas o analista, ele nesse lugar, ele tem que pensar sobre esse lugar de se o cara vai correr ou não. É investigar, é conversar. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, o médico do SUS não tem tempo de fazer. O médico do SUS, e não precisa ser do SUS não, tá? De plano de saúde também. Você leva no plano de saúde, você chega lá, o psiquiatra. Estou falando porque eu levei gente há pouco tempo. Você chega lá, o cara senta. Eu falo assim, o que o senhor tem? Ah, eu tenho isso. Ah, e o senhor sente o quê? O senhor perde sono? Perco. O senhor perde não sei o quê? Tá. O senhor está alimentando bem? Não. Ele anota. Aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei observando e pensei, será que ele tem ali um aplicativo que ele põe 1 mais 1, 2, 3 e no final, pum, depressão, toma remédio? Porque pareceu que foi isso. Ele não perguntou qual era a história do cara, ele não perguntou por que ele estava triste, o que ele estava sentindo. Ele só falou assim, tristeza. Ó, aí vem aquele negócio que a gente falou lá, né? Tristeza. Problema no apetite, né?
dificuldade de alimentar, perdeu o sono. 1 mais 1, 2, 3, igual depressão. Provavelmente depressão. Toma remédio que melhora. E aí não melhora. E aí não melhora. Porque às vezes o cara está passando por um luto. E pode ter uma medicação para ele passar pelo luto? Sim, mas é para ele passar pelo luto. Não é para ele tratar para o resto da vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso quanto analista, porque o analista tem esse lugar desse trabalho aí. Então, o que acontece? A medicação, ela se faz necessária. Ela se faz necessária. Então, o trabalho legal é o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, aonde todo mundo colabora. Então, você manda para o psiquiatra, te troca com você. Então, eu tenho alguns psiquiatras que interagem comigo. Então, tipo assim, a gente troca, ele fala, isso aqui e tal. Então, quer dizer, esse trabalho funciona bem. Por quê? Porque a gente já viu ali o cara falando no estudo que a medicação não trata. Porque depressão, ele fala que não é doença. É um conjunto de sintoma. Então, o que trata sintoma? O que trata sintoma é a psicanálise. E aí a gente precisa ficar muito atento. Que direto eu vejo gente, analista, falando assim, faça terapia, vem fazer terapia. A gente não vem terapia, não. Analista faz análise. A gente vende análise. Qual que é a relação? Obrigado, a partir então. Por quê? Por quê? Porque a questão é o seguinte, a questão é, a terapia, ela vai trabalhar com o eu. Ela trabalha com o ego. E o analista trabalha com o consciente. Não tem o eu. O paciente chega lá e fala uma coisa. Eu não estou prestando atenção no que ele está falando, não. A minha escuta está no que ele não está dizendo, no que ele está escondendo, ou na entrelinha, no significante. É essa que é a escuta do analista. Se você ficar pensando... E aí nós vamos ver um caso muito interessante, que é o seguinte. Para frente. Mas esse aqui é muito interessante porque é o seguinte. Diz, então, que fatores sociais são causas de depressão. Pobreza e tal, né? Só que o estudo diz diferente. Por quê? Não é isso, já nem é aquele estudo. Isso aqui já foi uma pesquisa fora. Moradores de países ricos, de país rico, têm mais tendência à depressão. Olha que coisa interessante. Espera aí. Se é social, então tem alguma coisa errada. Então é social para mais. E eu acredito que vocês, quanto eu, também temos pacientes de todas as classes sociais. Então eu tenho lá, por exemplo, um paciente que é rico, que chega e fala, meu pai me deu tudo, meu pai me amou. E tem um outro que é pobre e fala assim, meu pai não me deu nada. Então quer dizer, ele fala, meu pai não tinha que ter me dado. Eu falo, aí você ia estar aqui reclamando que o seu pai não deu. Não tem jeito, é tudo a mesma coisa. O problema não é o que deu, o problema é a falta. Entende? É essa falta que esse sujeito não sabe o que é. Então é a falta daquilo que ele sabe que falta, mas não faz ideia do que seja, né? Então o que acontece? Quando a gente observa, moradores de países ricos tem a proporção, olha para vocês verem, pessoas que tiveram episódio de depressão durante a vida é de 15% nos países de alta renda e 11% nas regiões de baixa renda. Ou seja, os pobres têm menos depressão do que os ricos. Aí, quando você olha isso, a França está com 21% de casos. E os Estados Unidos, que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo fala, nossa, eu tivesse nascido nos Estados Unidos, quero ir conhecer a Disney e tal. 19%, né? Então, quer dizer, enquanto na China, olha para você ver, na China, 6,5%. E no México, 8%. Então, peraí. Aí não tem esse lugar. Não é a condição social que causa a depressão. Tem algo aí. Tem algo por trás. E esse é algo que a gente vai caminhando. Então, o que acontece? Agora, a gente entra na relação do discurso, né? Não é uma prática da psicanálise, mas eu estou usando o estudo para a gente poder perceber. Não é uma prática da psicanálise, mas se o paciente quiser fazer, não tem problema, porque não tem contraindicação. Então, o estudo de Mindfulness, que é a meditação de atenção plena. O que é o Mindfulness? É o sujeito ele começa a observar a si mesmo, perceber o seu corpo, se ele está comendo, ele sentir os sabores, as texturas, ele se fazer presente no lugar onde ele está.
Não parece com o divã? Não parece? O estudo diz que é o seguinte, que quando você medita, essa meditação tem possibilidade de ter alteração no cérebro. Ele muda a composição do cérebro. E essa alteração, ela pode alterar também o corpo, reduzir a pressão sanguínea, os sintomas de depressão, mas as mudanças induzidas no cérebro talvez sejam mais impressionantes de todas as mudanças que tem. Obrigado. Então, quando a gente pensa sobre isso aqui, a gente começa a perceber que talvez o discurso psicanalítico tenha um lugar aí. Ó. Porque se eu, olhando para mim mesmo, consigo fazer, e se eu deito no divã, o divã é eu olhar para mim mesmo, então tem algo aí que possa melhorar a depressão. E aí o que acontece? Tem a possibilidade genética. Então dizem, é porque é genético. Se é genético, então a gente precisa pensar sobre isso, porque o estudo diz que a genética por si só não é suficiente para prever a depressão precoce. Ou seja, não é só genético. Entende? Porque se for genético, a gente não muda. Não tem jeito de você mudar a genética de ninguém. Né? Então, pelo menos ainda não. Pode ser que um dia tenha. Né? Então, o que acontece? Essa relação também traz para a gente um pensamento sobre essa relação da pontuação do senso comum sobre essa relação de depressão. E aí, qual é a visão da depressão na psicanálise? Então, eu tenho menos pouco tempo, a gente vai resumir. Olha só, a depressão, o que acontece? É o excesso de superego. Então, quer dizer, existe do lado um desejo, existe do lado do superego que diz não. O que acontece? Essa busca do lugar, essa busca do olhar, esse desejo pelo lugar, pelo olhar do outro, leva o sujeito a criar um ideal. Esse ideal é fantasioso, é uma fantasia parecida com a fantasia de criança. E ele começa a repetir isso ali, tentando ser esse outro. Só que é impossível você ser outra pessoa. Você só pode ser você mesmo. É o que você consegue ser e é o que é o melhor. Porque se eu for um personagem e você começar a gostar de mim, você está gostando do personagem, nem existe. Né? É igual a felicidade. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E aí, o que acontece? Nessa relação, quando o sujeito diz, olha, eu vou dar uma melhorada na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou ser como o meu pai, eu vou seguir o caminho do meu pai, que na minha casa é assim, assim, assado, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aí eu não dou conta. Quando eu não dou conta, o que acontece? O superego vem e deprime o ego. Ele fala assim, você é um banana mesmo, hein, Oswaldo? Você não dá conta de nada, olha para você ver, que absurdo. Você falou que ia fazer e não fez. Aí gera o quê? Culpa. Aí, nesse processo de culpa, vai aprisionando o sujeito. Então, quer dizer, e tem uma outra questão. O sujeito parece que não é a falta do que não teve, é a falta do que teve. Então, sim, só pode sentir falta do que já teve. E aí entra naquela relação que o Luciano falou aqui também, que está interligado, ó. Tá juntinho, ligado, parece que a gente combinou. Mas o que acontece? É a falta, eu fui amado, mas agora, por isso que eu coloquei aquela frase no início, a trombeta que toca, porque assim, ó, eu fui amado demais. Eu sempre tive, mas agora eu estou observando que não vai ter jeito de eu ter mais. Chegou num momento que não tem jeito. Ou eu cresço, ou eu morro. Aí o sujeito paralisa, ele começa a gerar sintoma para ele dar conta disso, porque o sintoma é a tentativa de arrumar isso, né? Então, o que acontece? O Freud, ele claramente, naquele livro Inibição, Sintoma e Angústia, ele vai trazer uma relação que é a expressão da restrição de uma função do eu. É o livro de 1926, na página 109. Ou seja, a renúncia da função. O eu, assim, renuncia a sua função sexual, nutrição, locomoção, inibição e trabalho. Lembra da primeira lâmina do slide? O que é depressão? Inibição. Depressão não é doença. É o sujeito tentando inibir a sua angústia. Então, a inibição é exatamente isso. A renúncia de viver. A renúncia do eu. E aí, dentro da psicanálise, o que acontece? Associação livre. Uma história muito legal, onde o discurso do analista leva. O analisante está em busca de um mestre. Quando você começa a análise,
o seguinte, o analisante, ele chega, ele fala assim, Oswaldo, você é bom demais, Oswaldo. Oswaldo, você está me ajudando. Oswaldo, você é uma maravilha, você é maravilhoso, você sabe demais, Oswaldo. Ou seja, ele está repetindo a fantasia, que é, eu preciso ser o queridinho desse analista. Eu preciso ser o preferido do analista. Ele tem que me amar. Então ele seduz, seduz, seduz. O que acontece? O analista não cai no jogo, porque ele está mentindo para você. É tudo mentira, que você não tem essa bola toda. Não, você não... É só minha mãe que acha que eu sou bonito igual ela acha. E olha lá, porque a mãe também às vezes olha e fala assim, tadinho, esse menino é feinho. Feinho, mas vou falar que ele é bonito, porque senão ele vai ficar chateado. Então, o que acontece? Dentro disso, a relação? O analisante ele vem te seduzindo. Ele quer proximidade, ele quer ser seu amigo, ele te seduz, te seduz, te seduz, mente para você. E se o analisante não está cumprindo o tripé? Aí ele cai. Ah, só é bom mesmo, ó. Ah, delícia. Aí pronto. É um sintoma do outro. Por quê? O analista doente está esperando, que é o que ele queria, que você ficasse preocupado com ele, pensando assim, ele vai chegar. Então ele manda mensagem para você, né? Meia-noite, 1h da manhã, manda mensagem, estou ansioso e tal, desesperado. Sedução, sedução, sedução. Igual fazer com a mãe e com o pai. Você não cai. O que acontece quando você não cai? Ele fica bravo com você. Aí ele te odeia. Ele te odeia, você feriu o amor dele. Ele te odeia. Aí ele fala assim, isso você vai ver isso direto. Hoje eu não vou na análise, não. Parei, dá um tempo, aí ele paralisa a análise. Ou ele troca de analista, tentando seduzir outro. Então, quer dizer, esse é o caminho. Então, o analista ele tem que estar atento nisso, por quê? Tem um caso muito interessante da Amy von Amy, que é o seguinte, ela, que aí a gente vai entrar nessa relação do lugar que o discurso do sujeito leva, né? Então, o que acontece? Essa paciente do Freud, o Freud estava falando no início, né? Ela vira e fala para ele assim, cala a boca, deixa eu falar. Você está falando demais. Aí ele sacou. Ele falou assim, peraí, eu tenho que ouvir então. Porque ele estava na tentativa de diluir o sintoma, falando. Vamos falar que o sintoma... Então, aqui um ponto importantíssimo. Analista não é guru e nem conselheiro. Ele não dá palpite. Ele não tem que resolver problema. Ele só escuta. Então, você sabe qual que é o caminho para a depressão? Estou finalizando. Porque o analista é suposto saber, né? Ele é o suposto saber, ele não é o saber. A sala é o lugar de fala. Então, o que acontece? O silêncio do analista tem a finalidade de convocar o sujeito a falar para que ele escute a si mesmo. É a única finalidade. Esse é o lugar que o discurso leva. O analista cala a boca e fala. Só que, às vezes, o analista não dá conta do silêncio. Aí, quando ele não dá conta do silêncio, é porque é a angústia dele. Ele tem que parar e olhar para o... Dá aquela olhada assim para o analisante, olha para o lado. E eu faço assim, eu sento, aí na hora que calou a boca, eu tenho minha garrafinha de água, eu vou lá pôr a água, ponho, pego minha caneca e tomo. E fico esperando ele falar. É com ele, o lugar é dele, não é meu. Eu não posso ficar induzindo ele a falar. É ele que tem que falar, porque o silêncio também é discurso. Então, resistência. Então, a cura pela fala e pelo amor. E aqui, aí eu coloquei a imagem da minha sala de atendimento. Por quê? Porque aqui é onde eu sento. Aqui é o divã. E o Freud está em cima do divã. O divã está cara a cara comigo para que eu não esqueça do rigor da teoria que a psicanálise me cobra. Ele falou comigo, cala a boca, Oswaldo, e só escuta. E o paciente... E aqui tem uma cadeira. E aqui tem uma cadeira. O paciente que senta na cadeira, ele também está de cara a cara com o divã. Aí tem uns que sentam e falam assim, esse cara com essa cara de mal aí. É o Freud. Então, quem senta na cadeira vai dar de cara com Freud. Mas quem deita no divã vai olhar para a parede branca e a gente conversa. Ele fala, eu escuto. E aí, uma coisa muito importante, porque o lugar do discurso do analista, que é o seguinte, quando há significação, o sintoma se torna desnecessário. Aí que é o ponto. Se o analisante conseguiu significar aquilo que ele não significou na infância, resumidamente,
o sintoma se torna desnecessário. Está vendo que aqui tem um menino com óculos de realidade virtual? Porque é exatamente isso. A gente vive como se tivesse uma realidade virtual. E a psicanálise vai vir tirar esse óculos. Só que, às vezes, olhar para isso dói. Então, ele põe o óculos. Não, é que é mais bonito, eu preciso do óculos. E a gente deixa o paciente ir. É o caminho da cura. Então, basicamente, seria isso aí, né? O silêncio do analista tem o caminho de levar o sujeito a falar para escutar a si mesmo. Esse é o caminho. E aí a gente pode aprofundar mais numa outra oportunidade. Muito obrigado, viu?